aqui eu vou trazer uma informação a respeito agora, como eu disse, né? Qual a função do sensor? Como é que ele funciona por dentro? Para resumir bastante, é o seguinte. Resumir e trazendo as informações que um eletricista precisa saber. É o seguinte, imagina que dentro do sensor MAP existe uma membrana, existe um fio. E esse fio, esse material, ele está colocado num local no sensor, que em cima ele tem uma câmara fechada, e embaixo ele tem comunicação com o ar de admissão, com o coletor. Quanto mais sucção tiver na admissão, quando os pistões do motor aspirado estiverem puxando, essa membrana ela deforma e o comprimento dela muda. O comprimento da membrana muda. Se você lembrar das nossas aulas de resistência elétrica, você vai saber que, vai recordar que todo material que muda o comprimento, muda a resistência dele. Da mesma forma que a pista da boia de combustível, conforme a boia vai alterando, a pista ela vai aumentando. O material é o mesmo, só que os contatos estão em comprimentos de pistas diferentes. O sensor MAP ele trabalha por deformação. Então, como ele está separado, uma câmara fechada e aqui o coletor, quando esse sensor se deforma, o comprimento dele muda. E aí, internamente, o sensor ele vai traduzir essa informação para tensão, vai alterar de resistência para tensão num circuito chamado ponte de Wheatstone. Nós não vamos entrar no detalhe aqui, porque não é relevante para a manutenção. E aí, esse sinal vai ser enviado para a central, enfim, a central vai entender qual é a pressão que aquele coletor está trabalhando. Tá? Existe um segundo tipo de sensor MAP que você não vai ver no dia a dia. Hoje, pelo menos no momento que a gente está gravando essa aula, é muito raro a gente ter esse tipo de sensor de pressão. É o sensor de pressão capacitivo. Então tem duas placas, positiva e negativa, e o ar de admissão passa no meio. Se tiver mais pressão ou menos pressão, aquele capacitor muda, é como se fosse uma bateria, que eu mudasse a água interna dela em função da aceleração. Quando você tem uma bateria, um capacitor com duas placas, a capacidade de carga desse capacitor depende do que está entre as placas. Se tiver muita pressão, ele vai ter uma capacidade de carregar. Se tiver outra pressão, baixa pressão, ele vai ter outra capacidade de carregar. E aí ele vai informar, por essa mudança, a central de injeção, a mudança de pressão do coletor. Mas esse é um sensor que é raríssimo a gente encontrar hoje em dia, não é predominante no mercado, mesmo nos veículos modernos. Tá? Perfeito. Bom, então agora a gente